Olá, olá, ouvintes do PowerCast. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto que ainda não comentamos nos nossos episódios, mas que é de fundamental entendimento, porque impacta o cenário do ciclismo em geral no Brasil. Se você viu o documentário da Vancini, lançado lá em julho de 2017, chamado Construindo o que te constrói, você deve ter se atentado para a importância das construções das pistas. Inclusive, uma das pessoas que aparece muito no comentário é um dos convidados de hoje. As pistas de corrida impactam não só o nível de dificuldade da prova, mas também no dia a dia de treinamento do atleta que precisa se preparar para a exigência da pista e, consequentemente, para a qualidade técnica dos atletas. O Canadá é um bom exemplo de país com pistas altamente técnicas que atraem pessoas do mundo todo para andar nelas. Bom, para falar desse assunto, convidamos duas figuras ilustres do ciclismo que possuem um grande know-how na função de trail builder. Júlio Gianni, o ciclista mais comédia do Instagram, e Diego Knobi, o coach técnico pura adrenalina. Sejam bem-vindos. Fala, galera, estamos aí para passar um pouco de informação para vocês, contar um pouco da nossa história e bora pro papo. Salve, galera. Estamos juntos aí nessa brincadeira, nessa conversa. Vamos trocar ideia e falar sobre bike. Eu sou a Ana Luísa, saúdo a todos vocês e eu queria agora chamar o nosso super time, composto pelo Danilo Caruso. Fala, galera, vocês estão bom? Eu tô bem. E Paulinho Maia. Fala, turma, tudo em ordem aí? Cola o ouvido que esse podcast vai ser muito massa. A gente está aqui com dois caras que são do enduro, né? E que além de pilotar uma bike de maneira invejável, estão envolvidos na construção de pistas. Bom, para começar, conta um pouco para a gente do que levou vocês a ter interesse em construir pistas. Bom, galera, primeiramente queria agradecer o convite, né? Tudo que é em prol da divulgação de informação com base, eu tô dentro, né? Acho que a primeira coisa é falar disso, agradecer, né? Até porque tá rolando muita informação aí na internet de forma rasa demais, assim, e eu acho que a gente precisa de pegar pontos culturais e pessoas que estão muito na luta aí para poder realmente falar coisas que eu acho que vão agregar, né? Toda informação é válida, porém eu acho que é importante isso. Bom, eu sou atleta de mountain bike há acho que 16 ou 17 anos. Comecei novo no esporte, né? Com 4, 5 anos de idade eu já ia para trilha com meu pai de moto. E com, acho que 13 anos de idade, comecei a me interessar pela bike especificamente, porque eu não tinha condições de ter uma moto. E como toda criança quer imitar as suas referências, né? Era meu pai na época, então eu peguei minha bicicletinha lá de ferro, sem freio, sem marcha, para poder começar a fazer trilha, né? Uns anos depois comecei a me interessar por competição, primeiramente no downhill, né? Trilhei uma carreira no downhill até 2013, só downhill. Ganhei títulos nacionais, título brasileiro, alguns estaduais, alguns carioca mineiro. Fiz uma história bacana aí. Comecei a migrar para o enduro a partir de 2014. Fui consecutivamente terceiro, segundo e primeiro no Campeonato Brasileiro também. Comecei a migrar downhill, comecei a intercalar downhill com enduro. E a partir de 2016, digamos assim, comecei a fazer todas as modalidades que eu achava que era possível para poder aprender, né? Aprender e conhecer pessoas novas, né? Hoje em dia eu estou focando mais aí no cross country de bike elétrica, que é uma modalidade nova, promissora, um enduro de bike elétrica também. E XCO também, downhill, um pouco de tudo. Eu quero andar de bicicleta, eu acho que tudo é bacana, tudo é soma. E cavo pista desde, não sei também, talvez eu acho que desde quando eu comecei a andar de bicicleta, né? Novinho na bike, né? Faz pouco tempo. De ontem. Apesar de que eu não sou muito velho, não, eu fiz 32 anos, né? Eu comecei bem cedo, né? Então, tô no meio do caminho da trilha aí. Bom, sou o Júlio Gianni aí, né?
Tô no mountain bike não há muito tempo. Antes eu era do BMX, sempre andei de bike minha vida toda. Minha história é bem parecida com a do Kinobi, quando eu era moleque, fazia trilha de Jeep com meu pai e tal. Também não tinha condição de ter uma moto, também sempre sonhava quando eu era moleque ter uma motinha. Não tinha essa condição e aí comecei a andar de bike. Andei por muito tempo de BMX, que era a modalidade mais barata, né? E em 2015 para 2016, mais ou menos, eu comprei uma bike downhill e aí comecei a entender como que funciona esse mundo, né? Andava só na cidade, em pista de skate e tal, então foi um negócio totalmente novo para mim. E eu já comecei trabalhando com construção de pista, né? Eu peguei minha bike downhill e logo na sequência eu comecei a fazer alguns eventos de enduro com o Thiago Velarde, não sei se vocês conhecem, o Feio. Então eu já comecei nessa vertente assim de abrir pista, de melhorar locais para acontecer os eventos. E aí foi quando eu conheci o enduro também, já tipo competi alguma coisa de downhill, mas já fiquei louco pelo enduro, comecei a competir, já troquei minha bike de downhill por enduro, comecei a entender como funcionavam os eventos, porque eu trabalhava, comecei a conhecer a galera, e aí comecei a trazer isso para Bragança Paulista, que é onde eu moro também, né? Então comecei a construir pistas aqui. A gente quer evoluir, né? Então para você evoluir, você precisa de um local novo, e foi isso que eu comecei a buscar. Comecei a buscar novos locais, novas pistas e comecei a construir cada vez mais. Muitas das coisas eu faço sozinho mesmo, porque é difícil ter pessoas que, sei lá, tem um tempo. A maioria da galera trabalha e anda de bike, então não tem disso como trabalho, né? Então é muito difícil você conseguir juntar todo mundo para fazer uma trilha. Então muita coisa eu fiz sozinho aqui. Mas é basicamente isso. Desde então, construindo pistas, competindo, treinando. E estamos aí, 2021 já. Passou bem rápido o tempo e estamos envolvidos agora na bike. Só uma curiosidade, vocês se conhecem? Já trocaram figurinhas? Participaram de algum projeto juntos? Com certeza. Primeiro porque o Thiago Velarde, para mim, é uma das referências aqui no Brasil, se tratando de força de vontade e de vontade de fazer bike crescer. O Júlio sabe bem que é um cara totalmente raiz, é um cara que vive estilo de vida mesmo, né? É um cara também que eu conheci lá em 2012, 2013, e a gente estava num evento de downhill e a pista não estava legal. A gente falou, oh, vamos mexer nessa pista. Uma semana antes a gente destruiu a pista, assim, entre aspas, para poder melhorar a pista, e foi assim que eu conheci o Velarde. O Júlio eu conheci no evento de enduro também. Lembro direitinho do dia, primeiro contato com o Júlio, né? Ele estava fazendo a cronometragem da prova. Eu já era da categoria elite ali, estava sempre disputando entre a galera pro ali. E eu vi um menino que, com o olho brilhando, cheio de vontade de aprender, me abordou assim, veio perguntar umas coisas para mim. E, cara, eu tive o prazer de conversar com ele assim, durante algum tempo. Depois a gente começou a aproximar o contato, né? Porque o interesse dele era grande e eu também achava bacana passar, sempre achei bacana passar as informações para quem está afim de aprender. E de repente a gente já se viu andando junto, competindo junto, né, Júlio? Sim, sim. E ultimamente, assim, como não está tendo muitas provas de enduro por causa da pandemia, né, a gente se afastou um pouco dessa questão de se esbarrar assim, mas sempre trocando ideia. E hoje em dia a gente até está sendo patrocinado por algumas das mesmas marcas, né? De novo, né? E de novo, né? Exatamente. A gente foi da mesma equipe durante um tempo. Depois, agora, nós dois migramos para outra equipe. O Júlio tendo uma pegada e eu tendo outra, e a gente se complementando aí. E hoje nós estamos aí, né, Júlio? Sim, foi tipo um padrinho para mim no começo lá, passando várias dicas e tal. E depois a gente entrou numa equipe junto, começou a competir junto e nas competições ele sempre me puxava, então me fez evoluir demais, principalmente na pilotagem, e passou bastante experiência para mim, foi massa demais.
E aí hoje tem essa questão aí, né, de não estar tendo muito evento e tal, mas estamos sempre em contato, sempre que a gente se tromba aí é amizade. Quando eu comecei, né, no mountain bike, eu já comecei direto construindo pistas, porque eu me envolvi com pessoas que faziam isso, que estavam atrás da evolução do mountain bike, queriam fazer competições, e nesses lugares onde estavam acontecendo as competições, a gente tinha que desenvolver as pistas, melhorar as que já tinham, abrir novas, e isso me chamou a atenção de entrar em contato mesmo com a essência, né, do mountain bike. Você não tem como você andar de mountain bike sem uma trilha, então me chamou bastante atenção isso e foi muito bom aprender como que funcionam as coisas, como se deve abrir uma trilha, o que tem que ser feito para a bike fluir, e isso até me ajudou bastante na parte de pilotagem. Então, comecei dessa forma, depois fui para fora do país, voltei para cá e quis trazer bastante coisa do que eu vi lá. Então, sempre tentando melhorar as pistas aqui do Brasil e evoluir como atleta, e pegando essa parte, né, do trail build para ir melhorando as linhas e evoluindo. Legal. Bom, no meu caso, foi tudo também muito atrelado, muito natural. Eu acredito que mais lá atrás, quando não tinha muito negócio de rede social e tudo mais, né, quando começou a minha história, a gente assistia vídeos de bike, né? Os vídeos que tinha eram poucos e bons, né? Os New World Disorder, não sei se vocês conhecem. Vídeos de downhill, da UCI, vídeos de freeride, onde que a galera construía pulos e fazia coisas insanas em lugares que, né, pura criatividade. E como eu disse para vocês, a ideia era reproduzir um pouco daquilo que a gente via nos vídeos, como uma brincadeira de criança, né? E também já seguindo um pouco do legado que no caso da minha cidade já tinha, com alguns construtores de pista mais da antiga, assim, ainda nem existia esse termo trail building, isso é um pouco mais recente, né? Eram simplesmente os caras da bike que queriam fazer algo a mais do que já tinha, né? Então, Johnny Anderson, Theo Duarte, o Amplos, o Fabiano, alguns nomes assim, né? Aqui no caso do local, que eram os caras mais velhos, tinham também mais contato com a parte cultural, eram os caras que são os caras que amam bicicleta, então eles já tinham essa pegada de fazer trilha, de construir rampa, de melhorar a trilha. A gente nem tinha ideia do que era aquilo. Sei lá, 14, 15 anos, a gente ia pra trilha e só via aqueles caras cavando buraco, fazendo paredão, fazendo rampa, a gente não entendia nada, né? Muitas das vezes a gente até dá uma estragada no trabalho dos caras que a gente não tinha ideia, que ainda não estava pronto, enfim, né? Mas eu já tive contato muito cedo com isso e por conta de eu ter entrado no mundo competitivo muito novo, as pistas geralmente elas eram mais completas do que as minhas pistas de treino, as pistas de competição. Então a gente tentava reproduzir aqui na cidade, eu com mais alguns amigos, as características dessas pistas, os pulos, as curvas, né, para poder se preparar para as provas. A princípio foi assim. Depois de um tempo que a gente foi criando consciência dessa parte mais cultural, essa parte mais de legado, né, a gente começou a se juntar para realmente construir pistas, primeiro para continuar evoluindo pessoalmente, né, nosso grupo, e segundo para também tornar mais acessíveis as trilhas para mais gente, né. E terceiro para, como o Júlio falou, tentar fazer a galera entender a importância das trilhas no mountain bike, né? Porque não existe mountain bike sem trilha. Então, basicamente foi isso, assim, foi crescendo a intenção e ficando um negócio cada vez mais amplo, né? Começou a ser pessoal, só para a gente se divertir. Depois foi se tornando um negócio que a gente viu que realmente fazia uma importância além da nossa própria história, né? E mais para a história da bike mesmo, né? Ajudar a bike, né? E hoje estamos aí.
cavando pista também, a gente não deixa de cavar nas nossas horas vagas. Eu não consigo ficar sem cavar, se a mão afinal fico inquieto, se a pista começar a ficar com mato, eu já fico chateado. E a gente vai intercalando entre a vida profissional de atleta né? E, no caso, faz parte da minha vida profissional, né? Basicamente isso. Pô, muito da hora. E daí, pensando nessa parte de vocês, a partir do momento que vocês se envolveram com a construção de pista, talvez um pouco mais sério, teve um momento, né? Começou era para andar, tal, mas vai melhorando. Quais são as habilidades que vocês veem assim que um bom construtor de pista precisa ter? Ele precisa entender um pouco de topografia de terreno, ou a habilidade mais importante é você ter a experiência em cima da bike? Como é que foi isso para vocês? Cara, eu acho que é bem complexo isso, porque realmente vem de experiência de outras pessoas, né? Tipo, você pegar pessoas que já trabalham com isso, já entendem como funciona, existem até... É que aqui no Brasil ainda não é tão forte isso, mas fora do Brasil existe até alguns... meio que um dia para todo mundo se juntar e entender como que funciona cada coisa, né? Tem que entender um pouco de topografia, como você falou, você tem que entender como fazer para não degradar o lugar que você está abrindo uma trilha. Então você tem que saber o lugar que você vai jogar água para fora, não desmatar tanto, tentar fazer um trilho que seja, vamos dizer assim, mais ecológico, né? Que envolva na mata onde você está andando, se for uma mata fechada. Se for uma mata aberta já é um pouco diferente, porque vai mais água para o lugar onde você está abrindo a trilha, então vai a causar uma erosão, então você tem que entender essas saídas de água, são várias coisas que envolvem que, como eu falei, não tem isso ainda no Brasil tão forte de ter, sei lá, uma escolinha que ensine tudo isso. Você precisa de pessoas que têm essa experiência, que já abriram várias trilhas, e no meu caso foi muito bom. A coisa que eu falei de ter começado já a trabalhar com o Feio, porque ele já fez diversas pistas, entende como funciona cada coisa, e ele passou muito disso para mim. E aí eu fui colocando em prática aonde eu fui abrindo trilha. É isso aí, basicamente o que o Júlio falou realmente. É muito amplo o assunto do que precisa e o que melhora e como precisa, né? Eu acho que é tudo uma união de valores, né? De conhecimento. Primeiro que quando você anda de bicicleta e depois mexe na trilha, a sensação e o entendimento do que melhorou e do que piorou é literalmente na pele. Você sente aquilo ali, se está melhor ou se está pior. E quando você volta para a construção e já tendo melhorado aquilo, você melhora a tua construção. Você constrói um pouco melhor, você melhora a tua pilotagem, porque você está fazendo obstáculos mais seguros e mais eficientes. Também tem muita questão da tentativa e erro, que foi o meu caso, né? Aqui a gente não tinha essa cultura, digamos que a gente não tinha tanto essa didática, né? E a galera também que também iniciou antes da gente era bem roots mesmo. Então, às vezes a gente construía o salto 2, 3 vezes e ele destruía por motivos que hoje parecem ser óbvios, mas que para a gente era um grande desafio, né? Como, por exemplo, o Júlio falou, a questão da água, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar na construção, manutenção ou melhoria de uma trilha é onde a água vai passar. Porque a água destrói até pedra, né? Dependendo de quanto tempo ela está passando ali. Quanto mais terra e obstáculos que estão sendo feitos com carinho, com shape ali. Então, primeira coisa é a questão da água. Segunda coisa, para mim, é a questão do tipo de terreno que a gente está trabalhando. Então, se é mais pedregoso, se é mais arenoso, se é mais barro, se é mais orgânico, se tem mais raiz ou menos raiz. Inclinação do terreno. Vegetação envolvida também, se ela é mais densa, se ela é mais aberta. É muito amplo falar, assim, tecnicamente, do trail building, né, da construção de trilha, mas basicamente o caminho mais bacana é realmente procurar pessoas que já trabalham com isso ou que têm mais experiência. Segundo, hoje em dia a gente também tem
digamos que uma bíblia mundial do mountain bike, não, do trail building, que é a IMBA Trail Solutions, que é a International Mountain Bike Association, Canadá, começou no Canadá, hoje em dia ela está pelo mundo, onde você encontra uma série de informações técnicas para realmente poder estudar e já antecipar um monte de problemas que a trilha pode apresentar ou pode ser causado pela construção dessa trilha, né? Inclusive a água ou o tipo de construção. Se você faz uma trilha muito inclinada e reta, não precisa nem de água para degradar a trilha. Ou se você faz uma trilha sem fluidez, então ali na IMBA você tem várias soluções, né? E basicamente é isso, assim, pegar para fazer, saber que sim, é um trabalho duro, porém entender que o valor desse trabalho perante a cultura do esporte, perante o próprio desenvolvimento técnico, pessoal, é uma coisa que os calos na mão e o que a gente passa ali de dificuldade construindo uma trilha, isso vira fichinha, entendeu? O valor agregado é imenso para quem realmente entende o valor da cavação. E esse é o ponto que você fica mais, tipo, puto mesmo de quando as coisas dão errada, depois de horas trabalhando, suando, colocando toda essa energia no negócio e você chega lá no dia seguinte, já era. Então, já passamos muito por isso, já passei muito por isso. Porém, a gente vai aprendendo, né? Hoje em dia, como o Júlio falou, ainda não temos a cultura de oficialmente tanto passar adiante isso, né? Porém, já existem algumas iniciativas, né? Já existiram Sim. e continuam existindo alguns dig days, né? Até marcas mesmo acreditando nesse potencial. A própria marca que me patrocina, a Sense, ela acredita muito nesse potencial. Eu entrei na Sense por conta do Trail Build, apesar de já ter sido campeão brasileiro de 2 modalidades. O que mais chamou a atenção na marca foi realmente a construção cultural e a intenção de fomento da bike, mais até mesmo do que os títulos que eu tinha, né? Então, eu acho que a coisa está andando. Eu acho que a gente deve estar, talvez, uma ou 2 décadas atrasado com relação a isso. Só que nós estamos aí, né? Talvez nós sejamos os caras que há 20 anos atrás estavam fazendo isso lá fora, né? E Sim. eu não acho isso ruim nem bom, eu acho isso só apenas diferente, né? A gente tem que trabalhar com a nossa realidade, o Brasil tem uma outra realidade, e temos a vantagem de ter referências em lugares que já está dando certo há um bom tempo. Então, tentando olhar pelo lado bom, acho que a gente tem bastante coisa bacana aí pela frente. Eu acho que a gente está só no começo e isso que a gente está fazendo hoje aqui pode ser mais um passo, né, das pessoas conseguirem entender tudo que tem em volta delas, né, porque às vezes a pessoa passa num caminho ali e não faz a mínima ideia do quanto de esforço, do quanto de coisa foi pensada para ela estar podendo passar lá, né? Pô, muito legal. E nesse sentido do que vocês estão falando, de o Knob trouxe falar das pistas fomentando o esporte, né? O Júlio desse reconhecimento do que foi feito na pista ali. Eu acho que, pelo menos para mim, parece que no meio especificamente do mountain bike, do cross country, né? Isso ficou um pouco mais claro. O pessoal começou a falar que para andar você teria que cavar, porque se você quer treinar, realmente, uma hora ou outra você vai ter que ir para a pista, cavar, nem que não seja uma pista artificial, mas uma trilha na sua cidade, limpar. A minha percepção é que isso sempre vai acontecer na vida do biker e ele tem que tirar proveito disso. Mas daí, pensando nesse sentido, de a galera dar importância e tal, qual é a visão de vocês? Eu acho que a gente pode olhar de 3 perspectivas a construção de pista. Do atleta profissional, qual a importância dele ter pistas boas e até entender o que está sendo feito na pista. O atleta amador ou o cara que só quer se divertir ali, e para o cenário da bike como um todo, assim, no crescimento do ciclismo.
Se você é trail builder, eu acho que você é tanto ovacionado quanto xingado, né? Porque vocês devem fazer uns obstáculos que a galera fala assim, vocês acabaram com o meu rolê, né? Dos níveis de dificuldade que agora acho que está ficando cada vez maior, né? Então, acho que vocês cada vez mais estão construindo coisas desafiadoras e que eu acho que essa resposta de vocês podem trazer um pouco dessa sensação para vocês também, como é isso no dia a dia, lidando com esses 3 níveis assim de importância das pistas. Bom, eu acho que em geral, não importa se você é atleta profissional, se você tá só querendo curtir a bike, meu, tanto faz. Eu acho que você fazer um obstáculo, você entender como funciona a construção de trilhas faz parte da evolução, até mesmo pessoal. Você, até a parte de respeito mesmo, né? Acho que tudo isso está interligado e é necessário você fazer uma coisa dessa se você anda de bike. E com relação ao que a Ana Luísa falou, no meu caso, tipo, eu sempre tento fazer os dois. Fazer a linha para a pessoa que não sabe andar e fazer a linha que eu quero, sei lá, me desafiar. A linha, tipo, eu tento dar uma separada nas duas, né? Mas sempre tento também, tipo assim, se tem uma linha mais difícil que eu fiz para mim, eu faço um desvio para a pessoa. Eu acho que cada um tem que entender o seu nível e entender também que, tipo, a pessoa que está construindo a trilha, se ela está fazendo um obstáculo que você não consegue passar, se ela consegue é porque você está no nível abaixo. Então, tipo, é realmente respeitar isso. Eu falo, não, meu, se tem um pulo muito grande que o cara fez para ele treinar e eu não consigo, ou eu treino para conseguir, ou então eu vou desviar. Então, acho que é Ou realmente então pega na você. enxada e ajuda a fazer o É, menor. exatamente. Então, tipo assim, é respeitar mesmo, meu. Se tem um negócio muito grande que você não consegue, você quer chegar nesse nível, meu, faz que nem o que o Nobre falou. Pega a enxada, constrói um menor, até você chegar no nível do pulo que a pessoa fez, ou seja lá qual obstáculo tenha essa maior dificuldade. E assim, para complementar isso, eu achei bem legal, porque tanto na Perdidas, que é o lugar onde que eu ando pra caramba aqui, tem umas rampas lá que eu simplesmente olho e passo na timeline, porque para mim, cara, é sem, só já nascer de novo, cara. Fizeram uma mega rampa lá, você tá maluco. Nem na timeline eu consigo carregar, eu custo para passar carregando. E assim, só que é legal, bicho, porque eu gosto de ir para esses lugares, principalmente parar um pouquinho para ver o pessoal saltando, como que eles saltam. Não que eu vá saltar, mas para ver qual a velocidade que o cara tá entrando, o que ele tá funfando na bicicleta, né? Apertando a bike para cima, para baixo, para fazer um salto legal, porque acaba que a gente vai observando van e vai conseguindo evoluir a nossa técnica também. Então, eu acho que o pessoal também tem que ficar não chateado de não conseguir passar um obstáculo, mas ficar ali, ficar observando, ó, como é que o cara consegue passar isso aqui? Como é que ele tá pulando isso? Deixa eu ver, sabe? E, Sim. lógico, antes de tentar pular uma coisa muito grande, pô, vai num menorzinho, porque andando nas trilhas aqui eu observo muito. Sempre tem uns saltinhos menores e vai aumentando e vai aumentando. Então, assim, pra galera que tá escutando, eu recomendo isso. Pegar sempre um menorzinho, ir pulando, ir aumentando, e chegar no grandão que tem muita dificuldade, fica observando como é que o cara faz, sabe? É, Esse é o ponto que eu falei de, tipo assim, ser muito importante. Porque se você quer evoluir, é, às vezes você é habituado a pular um pulo de 1 metro, mas a outra pessoa já está habituada a um de 5 metros. Então você mesmo tem que saber o seu nível e começar a progredir em cima disso, né? Então você precisa ter uma enxada e fazer o seu próprio. com certeza. E para complementar, eu acho que essa questão de adorado ou odiado é muito relativo. Por quê? Depende de quem está cavando e depende de quem está do outro lado. Por quê? Geralmente, né? Quer dizer, na maioria das vezes, mas não geralmente, quem cava a pista pensa no cara de nível mais baixo. Porém, ele não vai deixar de evoluir seu próprio rolê para poder
agradar o cara que não consegue pular. Na verdade, ele Exato. tenta agradar o cara que não pula, fazendo o que o Júlio falou, construindo uma via alternativa para que o cara passe também, continue descendo sua trilha e faça o seu rolê. E ele cria uma opção que não existia para poder elevar o nível e fazer o seu treino e fazer também com que mais pessoas passem a querer pular aquele obstáculo. Eu acho que pega muito na questão realmente do ego da pessoa, né, cara? Às vezes a pessoa fere o ego dela porque agora tem um obstáculo que eu não faço. Então, pô, sabe, eu vejo muito isso, cara. É a única explicação para uma pessoa que não gosta do trabalho do cara que tá cavando a pista. Por quê? Primeiro, geralmente é filantrópico, o cara não tá nem recebendo para fazer aquilo. Segundo, ele tem a opção de passar pelo lado, não precisa pular, não é obrigatório pular. Exato. E terceiro, na maioria das vezes o cara que está criticando, ele nunca cavou. Então, como é que o cara vai dar uma muito isso. opinião sobre uma coisa que ele nem sabe como funciona? E quarto, passe aí, ou se misture com essa galera que está cavando, porque eles são os responsáveis pelo negócio que está acontecendo. Não são geralmente os atletas que só andam de bicicleta, não é prefeitura, não é nada, é essa galera. Então tem que fortalecer essa galera e tentar entender, pô, como é que eu posso ajudar dentro do meu nível, dentro do tempo que eu tenho disponível e dentro das minhas intenções, até mesmo de curtição da bicicleta, né? Tem gente que só quer curtir um single trackzinho ali, tem gente que quer pular, tem gente que só quer andar de estradão, então eu acho que é muito cada um se colocar num lugar que seja para ajudar e não para criticar, porque no fim das contas a gente só está querendo evoluir a coisa, só está querendo elevar o nível, né? Mas Quem quiser, tudo bem, mano. é o que você falou, tipo, normalmente quem critica, quem realmente fala mal do que está acontecendo é a pessoa que não está fazendo e é aquela pessoa que vê e fala, putz, meu, isso daí é fora da minha alçada, não vou conseguir fazer, então eu vou aproveitar para dar uma cutucada. Porque é normalmente o que acontece. Não tem como. Quem quer evoluir tem que subir a régua, né? Exato. E obviamente, como eu falei, a gente respeita, pelo menos eu particularmente sempre respeito o atleta amador, porque graças aos atletas amadores, principalmente nosso esporte tem crescido muito, porque tem muita gente entrando, né? E a gente dá a chance para eles de passar de uma outra forma no obstáculo, né? Tem obstáculos até mesmo que o atleta amador consegue passar também, só que ele não vai passar voando e talvez não passe na mesma velocidade, então passe pelo lado. Nossa, vocês me fizeram lembrar uma coisa aqui, que o primeiro obstáculo que eu pulei, quem construiu foi o Paulinho. Na competição, você lembra uma competição que você ajudou a organizar na UFV? Eu que organizava aquela época lá, nossa senhora, era facão, enxada, foice, umas 2 semanas a mão ficava quase caindo. Não aguentava nem escrever no caderno depois. E só entende quem faz isso. Quem não É, não faz a mínima ideia do esforço que é. Acha que nó, é facinho. Vê vídeo, vê as coisas, parece que é moleza, velho. A hora que pega na enxada mesmo, faz os calos na mão, nó. aí entende qual que é. O que me dava uma tristeza no coração era que eu fazia umas rampinhas com parte toda bonitinha assim, sabe? Aí passava uma semana, eu chegava lá, os partes estavam tudo revirado. É igual você falou, é o cara que não conseguia pular, tinha um caminho do lado para ele passar, não precisava pular, mas ele ia lá e arrancava os partes, jogava tudo no meio do mato. Isso é bem triste, né? Pra gente que cava lá, faz o negócio. E é cultural também, às vezes nem faz parte só da bike. As pessoas, no geral, tem uma pista que eu fiz aqui em Bragança, eu tenho quase certeza que as pessoas que destruíram nem são da bike. Eu fiz na entrada da pista, eu coloquei 2 mourões e eu cheguei um dia lá, não tava os mourões, eu olhei para o lado e tinham feito uma fogueira com os mourões. Nossa, Então, tipo assim,
Não é possível que uma pessoa chegou lá de bike, tirou um negócio e fez a fogueira. Pode ter sido? Pode. Mas acho que é a cultura no geral, né? A galera, tipo, meio que não tá nem aí com nada. Você chega no lugar, tá cheio de lixo, desrespeito total, total. Vai lá tacar fogo, tipo, meu, não tem noção nenhuma. Só fazendo um adendo, o Júlio falou da pista dele, e é uma coisa que eu queria falar. No começo, acho que o começo do canal do YouTube dele, né? Ele me corrige se eu estiver errado, é a construção dessa pista, uns vídeos, uma série bem legal, e eu vou falar que eu aprendi muito, por coincidência eu estava trabalhando numa pista de CO aqui na minha cidade, que acabou que hoje nem existe mais, foi no começo da pandemia, e eu aprendi muito com ele sobre fazer paredão, curva e tal, então, pô, vale a pena conferir lá no canal dele, que acho que quem tá afim de ir pra trilha, aprender um pouco, tem bastante conhecimento para tirar de lá. Da Qual que é o nome hora. do canal? Já faz a propaganda aí pra galera aí que tá É o meu escutando. nome mesmo, é Júlio Gianni. É o meu Ó, nome, o canal. colar lá e aprender, hein, moçada. E foi realmente isso, cara. No começo da pandemia, já sabia que não ia ter mais campeonato, não ia ter nada. Falei, meu, eu vou evoluir tanto a minha pilotagem como o cenário todo aqui em Bragança, né? E aí eu comecei a construção, comecei a fazer os videozinhos, tal, mostrando pra galera, dando algumas dicas, todas as coisas que eu aprendi durante esses anos de trabalho que eu falei, nas competições e tudo mais, preparando as trilhas e abrindo novas. E aí fui passando bastante dica, tal. Tive muito feedback, tipo, a galera sempre estava acompanhando, sempre mandando mensagem. Aí as pessoas perguntavam, tipo, como faz tal coisa? Aí eu lá fazia no próximo vídeo. Então foi bem massa e foi realmente o que iniciou o meu canal e minha vida na internet, assim, de dar o passo inicial e começar a mostrar tudo que eu faço, tudo que eu sei. Isso é bacana, cara. O Júlio foi por um lado que realmente eu acho super importante, né? Porque hoje em dia, como eu disse lá no início, nós temos uma chuva de informações dentro do nosso esporte. E é interessante a gente pegar essa galera que está pegando esses assuntos mais essenciais e de maior relevância e dar uma divulgada mesmo, né? Porque senão fica muito raso, assim. Eu vejo que o crescimento exponencial do esporte é muito bom por um lado, porque a gente tem um monte de entusiasta, o movimento, o mercado, né, cara? A galera se interessa, olha para a bicicleta, mas por outro lado também eu vejo que às vezes tem muita informação que é simplesmente por pura vontade de querer, sei lá, ter likes, Às vezes sabe? números, né? Então, não sei, cara, não sei. Tem os dois lados sempre da moeda. Tem os dois lados sempre da moeda. Eu acho que tudo bem que se tem essa parte da galera que quer falar por falar, mas tem também muita gente que está querendo realmente passar a informação adiante, como o Júlio falou. Como vocês estão fazendo agora, né? Então, uma coisa que eu queria entender, que eu fiquei curiosa, que aí o Paulinho estava falando também que antes era na rotizeira, né? Hoje em dia existe equipamento high technology para ajudar a construir a pista ou vocês ainda vão na roots? Depende. Tem Na trator, verdade, né? hoje, né, Júlio, a gente tem, sempre tiveram os equipamentos aí, né? Que são os equipamentos de construção, né? As retas escavadeiras, as empilhadeiras, as carregadeiras e, sei lá, um pouco para baixo, roçadeira, motosserra, máquina de furar, enfim. Acho que vai muito do estilo, né, Júlio? Do estilo do estilo da construção, né? Se tratando de construções de bike park, coisas assim maiores, né? A galera tá investindo pesado em maquinário, né? Que aí você consegue abrir uma rua, levantar toneladas de terra, que demoraria talvez um mês para a gente fazer uma recepção do tamanho que uma máquina faz em algumas horas. Porém, não é possível fazer isso em trilhas mais naturais, né? Dentro de parques ou com vegetação mais pesada ou com topografia mais íngreme, né? Acho que é Eu acho muito que do depende estilo, muito do local, né? muito do local. Particularmente aqui em Petrópolis, a gente constrói muito na mão, porque é tudo ou nada, né? Aqui ou tá subindo forte, ou tá descendo forte, e onde está plano tem casa.
Então, é muito na mão mesmo. E, particularmente, eu acho que é estilo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Os equipamentos sempre existiram, né? Agora acho que a galera está se aprimorando mais em construir com equipamentos mais pesados e maiores para até para otimizar, né? Ou para questão comercial também, né? Tem muitos bike parks aí que estão surgindo, então a galera investe grana, a gente sabe que a hora a máquina não é barata, né? No caso aí do fomento da filantropia, não dá para a gente pagar essas horas de máquina, mas no caso do negócio, né? Tornar o negócio comercial, a galera está investindo realmente em máquina, em asfaltar pump, em construção com madeira, né? Coisas que demandam de máquinas mais pesadas e mais recursos. Eu acho que com relação de, tipo assim, high technology, de fazer coisas, sei lá, sozinhas, não existe. Tipo, acho que até nem sei se em algum momento vai existir isso de negócio fazer acontecer sozinho, assim. Acho que sempre vai demandar da mão de obra mesmo. Algumas vezes mais fácil, com a ajuda de um maquinário e tal, mas, como a gente falou aí, depende muito do local. Normalmente é só na mão, inchada, pá e picareta e, meu, mão na massa. Mas um exemplo da pista que eu fiz aqui em Bragança, sei lá, 90% dela é feita na mão e em alguns lugares eu consegui encaixar algumas coisas feitas de trator, mas é basicamente isso mesmo, tudo na mão. E mesmo quando Uma você faz com o trator, você precisa da mão depois para fazer, para shapear e dar o trato final. Com certeza. Nada substitui o know-how, né? Eu acho que mesmo assim, tendo todo maquinário e grana, tem ainda que ter a experiência de um builder, né? E a Exato. visão para melhor aproveitamento da montanha, né? Eu já vi a galera Uma- fazer estrago em trilhas e acabar com o local por achar que é fácil, só abrir um caminho aqui, fazer uma curvinha para cá, curvinha para lá e valeu, entendeu? A coisa é muito orgânica, é muito artística, realmente. Quanto mais a gente vai aprendendo a cavar, né, Júlio? Parece que quanto mais eu sei, menos eu sei, cara. Assim, basicamente, Bem, isso que eu tenho tirado exato. de noção, porque, cara, é igual você pegar uma tela em branco e pintar. Depende muito do pincel que você tem, da quantidade de tinta e dos recursos, né? E, obviamente, do Exatamente. conhecimento, né? Esse ponto que o Nob falou de aproveitar a montanha e tal, eu acho que é um ponto que eu pessoalmente já passei esse aperto e não sabia se falar se dava ou se não dava, e eu acho que isso é difícil realmente, deve ser uma dificuldade da galera, que é olhar um terreno, tipo assim, o cara falou, eu queria construir uma pista XCO, eu tenho esse terreno. Como é que eu sei se dá para construir ele 5 km de pista, 4 km, ou se não dá? Existe alguma manha para ter essas ideias? Ou é mais o know-how mesmo e você fala, pô, eu acho que dá porque dá mais ou menos, ou, enfim, o que vocês têm para falar sobre isso? Tipo, uma dica, pô, você precisa olhar isso no terreno, isso. É, pode falar, Júlio. Manda aí, que essa daí eu tô ligado que você vai mandar bem. Eu acho que a primeira coisa é o cara tem que andar de bicicleta, o cara tem que ter experiência na bike. Não estou dizendo em tempo de casa, eu estou dizendo em realmente enquanto o cara vai se envolver nas técnicas. Não significa que o que tem mais tempo vai andar mais ou cavar mais ou menos. Não significa. Porém, o envolvimento, né? Cara, o cara tem que cavar para andar, o cara tem que andar para cavar para andar, andar para cavar. Tem que ficar nesse ciclo seguido de idas e voltas para o cara entender, até o cara entender em que momento eu preciso fazer uma curva, em que momento eu posso fazer uma curva de nível subindo até um pouco, aproveitando a energia da velocidade, em que momento eu posso fazer um drop inclinado. E é infinito, cara, porque cada montanha é única. Nunca vai existir uma trilha onde tem pedras no mesmo lugar, onde a inclinação é a mesma, onde o terreno é o mesmo, onde a água passa no mesmo lugar. É muito de experiência, é muito do cara realmente estudar e realmente na prática tentar e tentar e tentar entender, pilotar, voltar a cavar, depois pilotar de novo, ver se ficou bom, depois numa próxima trilha aplicar isso de uma forma um pouco mais assertiva.
é muito dinâmico, cara. E não tem muito como você mensurar, não, cara. Porque às vezes uma trilha, sei lá, um terreno de 20 mil metros quadrados, você vai depender da altimetria que esse terreno tem. Depois você vai depender, igual a gente falou no começo, vegetação, que tipo de ferramenta Solo. você vai ter para trabalhar, se o solo vai aceitar ou não um tipo de construção, que tipo de modalidade você quer praticar, se é mais radical, se é mais fluidez. É muito amplo, é muito amplo. Depende muito, muito de vários fatores, né, velho? Não é tão simples. Por isso que eu falo que, tipo assim, muitas vezes a pessoa passa no caminho e acha que foi simplesmente alguém que foi lá, tirou o mato e boa, tipo, tá pronto, sabe? Não, tem muita coisa por trás, muito envolvimento, muito conhecimento, muita tentativa e erro, como o Knob falou. Às vezes você vai e faz uma curva, puta, velho, ficou muito fechada. Aí você vai lá, abre ela mais um pouco. Então é muito, muito disso, assim, de testar, de colocar a mão, de fazer, de errar, de acertar. E, meu, é difícil. Eu já recebi algumas propostas, assim, das pessoas me ligarem e falarem: meu, tô querendo fazer uma trilha, vem aqui dar uma olhada no espaço e tal. E aí é realmente você chegar lá, você ter mais ou menos a noção do espaço, porque você tem que estar no lugar para você entender a dimensão, e aí você procurar algumas coisas que já existam no lugar, tipo, seja, sei lá, uma pedra, que nem o Knob falou, às vezes é muito íngreme, ou às vezes é muito flat, então, tipo, tem muita coisa que envolve, e você tem que estar no lugar para sentir. Mas Yeah. mesmo assim ainda fica um pouco difícil de você falar, tipo, não, aqui cabe uma trilha de 5 quilômetros. Tipo, Com certeza. Outra coisa que até se estendendo se envolve um pouco também é a questão de, no caso, vamos dizer que, igual o Júlio falou, alguém que queira investir em uma trilha, chame um construtor de trilhas, né? Você pode chamar 10 construtores experientes. A trilha nunca nem vai ser de perto igual uma da outra. Se os 10 derem, digamos, fizerem o primeiro flagging. Flagging, para explicar para vocês, é a demarcação inicial da trilha. É como se você fosse, novamente, pegando aqui na perspectiva de um quadro, você vai pintar uma paisagem. A primeira coisa que o artista faz é fazer os rabiscos, né? É fazer o croquis da coisa, para depois ele entrar com a tinta. É o que o construtor de trilha faz. Ele olha para o local. Então, no meu caso, eu já consigo visualizar, na maioria das vezes, mais ou menos o que eu vou fazer. A gente anda pelo local para realmente ver se é possível. Porque às vezes você olha de longe, é uma trilha com capim lisinho, mas aí passa uma nascente por baixo. Ou então o chão é de pedra, você não consegue tirar a inclinação. Enfim, você tem que ir lá, andar, apalpar realmente a pista, olhar de novo, construir, e exato. às vezes até depois da construção você tem que modificar. E é aí que entra também o valor agregado da coisa, né? As pessoas não entendem. Às vezes o cara chega para mim e fala: pô, Knob, quanto custa para fazer essa trilha aqui? Ah, é tanto. Ô, cara, que isso, pô? Mas eu tenho um peão aqui que eu pago R$ 150 por ele diário, o cara abre uma trilha de 100 metros. Eu falo: não, irmão, esquece isso, cara. Faz lá e depois Tem conta vezes que para a nós, a gente gente ver fica o o que vai dia dar. inteiro para. Tem vezes que a gente fica o dia inteiro para construir um obstáculo. A gente está falando de uma outra coisa. É igual um pintor de parede que pinta a parede de branco e um cara que faz uma obra de arte na parede, pô. Né? É É totalmente muito diferente. diferente. Por aí vai. O troço é complicado. Mas não precisa ser complicado. Eu acho que, assim, se tratando da questão cultural, qualquer um pode ser trail builder, né? Dependendo do caso. Se o cara simplesmente ajudar a manter uma trilha, limpar o capim, tirar um cipó, botar uma pedra para o lado, tirar uma valetinha que a água cavou, fazer uma saída d'água, são coisas simples, né? Mas que tem o mesmo valor, assim, digamos, no sentido de se sentir parte da coisa, do que um cara que está construindo uma rampa de 15 metros, né? Não Nossa, precisa isso segregar assim, tipo, os caras são pica, entendeu? Nunca vou ser. Não é isso. A gente também já limpou matinho, fez isso e é super legal, é igual. Só do cara tá pegando ali na brincadeira já é irado, entendeu? Não tem competição. Simplesmente é aplicação de know-how, a gente tá falando do obstáculo também, né?
Tem gente que sabe fazer uma coisa, eu fazer umas coisas simples, não tem problema. E esse é um ponto muito importante que é muito difícil de fazer as pessoas entenderem. Eu fiz um vídeo um tempo atrás de um galho atravessado na pista e perguntei para as pessoas, isso é um obstáculo ou é uma sujeira na trilha? 99% das pessoas falaram que era um obstáculo. E tipo assim, meu, o que custa você manter a trilha limpa? Era um galho. Mas se você deixa um galho, ele começa a... Vem mais um, dois. Vem mais outro, três. E aí começa a fechar a trilha. Se você não tirou aquele um que estava no espaço da onde você passa com a bike, a coisa se acumula. Então, esse ponto que o Kinob falou é muito importante e as pessoas não conseguem entender, cara. É muito difícil de passar isso. De que você tem que manter o negócio. Não dá pra, tipo, meu, sua bike, você sai andar com ela. Se você não lubrificar a corrente, se você não limpar a bike, vai chegar uma hora que ela vai travar. Você não faz nunca revisão na bicicleta, vai travar, velho. E é a mesma coisa da pista. Chega um ponto que, se as pessoas não ajudam com mínimas coisas, que seja tirar um galho, que seja tirar um cipó, uma hora vai travar e às vezes a trilha até deixa de existir. E as pessoas não conseguem entender isso, velho. Exatamente. É orgânico, né? É orgânico. O mato cresce, a água passa e modifica. Por mais perfeita que seja a construção, sempre vai ter que ter uma melhorada, né? É manutenção, né? Com certeza. E vocês falando assim, eu acho que vocês trouxeram bem o que é mesmo você construir uma pista e fazer um obstáculo e ir testando, né? Caindo e vendo a velocidade, vendo como vai fazer tudo. E eu não tinha ainda essa ideia. Foi muito legal esse depoimento de vocês. E aí me veio uma questão assim que cada vez mais as trilhas estão ficando mais técnicas, né? Tem igual o Kinobi trouxe, né? A gente está há anos atrasados, né? Dos países europeus. E eu acredito que às vezes muito das inspirações de vocês devem vir de trilhas de outros lugares, né? Conta pra gente o que vocês estão vislumbrando assim do cenário atual e de como as trilhas vão vir se desenvolvendo no Brasil. O que vocês estão sentindo que são as próximas tendências? Quer mandar, Kinobi? Eu não sei o que falar, cara. Assim, o negócio começou como uma brincadeira, igual a gente estava conversando, né, Júlio? O Júlio começou também como uma forma de se envolver. É muito orgânico, né, pra gente, assim. E eu não sei onde vai parar. É sem fim. Tanto que você vê nesses países de referência, os caras continuam evoluindo de uma forma absurda. É impressionante. Quando a gente acha que não tem mais como fazer um negócio mais legal, os caras conseguem. Onde vai parar, não sei. Só gostaria de que fosse algo que a galera entendesse como parte do mountain bike, entendeu? Não que são os doidos que ficam lá no meio do mato rasgando barranco e fazendo obstáculo maluco. Porque a gente ainda é visto assim, entendeu? Agora começou a mescla das culturas, né? Do cross country entender o valor do downhilleiro, do cara do freeride entender o valor do cara do cross country, entendeu? Isso para quem está pensando em evolução, né? Infelizmente ainda tem muita gente com muitos paradigmas em cima dessas questões, né? Se eu sou cross country, eu não posso saber descer. Se eu sou downhilleiro, eu não posso ter um bom preparo físico para poder, ao invés de descer 5 vezes, descer 10. Muita gente pensa assim. Eu gostaria que fosse parar na pegada de envolvimento realmente da galera do bike e das empresas, porque tudo vai crescer nesse ponto. A essência da parada é isso, cara. A essência da bike são as trilhas. Você pode ter uma bicicleta da melhor do mundo, da top do mundo, que o campeão mundial ganhou. Você compra a bicicleta. Se você não tiver um pouquinho desse envolvimento e dessa noção, você vai ter um equipamento que não vai servir para nada. Simplesmente para você tirar uma foto e dizer que está com uma bike bacana. Então, eu não quero que vá para esse lado, entendeu? De tipo, pessoas comprando bicicletas e aquela coisa, né,
da primeira aparência e deixando de se envolver nessa questão tão bacana, cara. Até porque é viciante, galera. É viciante quando você começa a entender e sentir a sensação, cara, de você botar a mão na terra e fazer o negócio acontecer. É viciante, cara. É muito bacana. Tipo, eu não consigo mais andar nas minhas trilhas aqui e ver um negócio com mato. Nem que eu pague alguém lá para roçar, pelo menos para manter, porque eu tô em competição, eu não consigo. E eu tô vendo que muitas pessoas estão começando a entender isso, entendeu? E quem entende, dá um salto evolutivo na técnica no aproveitamento do esporte, que é absurdo, cara. O cara que começa a entender a questão da construção de trilha é outro patamar, é outro mundo. O cara parece que ele tá olhando para uma outra coisa. Ele não tá olhando para uma trilha que passa bicicleta, ele tá olhando por uma, por uma coisa que realmente, pô, é interação com a natureza, é fluidez, é Amplia muito a aproveitamento do visão, né? equipamento, cara. É aproveitamento das técnicas, da velocidade. O negócio fica divertido, cara. É outro patamar. Eu acho que amplia muito a visão. Tipo, quando você começa a mexer na construção e tudo mais, muda até sua forma de ver a trilha. Tipo, depois que eu comecei a trabalhar cada vez mais com isso, comecei a abrir mais pistas e tudo mais, eu comecei a enxergar linhas em pistas que eu já andava há um bom tempo que, tipo, abriu totalmente a minha visão, sabe? Muda tudo. E com relação a esse ponto que você perguntou de aonde vai parar ou quais são as próximas, o futuro, assim, né, do que tá rolando, tem muito bike park sendo aberto, tem muita gente investindo dinheiro nisso. Eu acredito que vai começar a se tornar um pouco comercial. A galera tá vendo que é um nicho que vai dar dinheiro, porque tem muita pessoa andando, muita pessoa comprando bicicleta, e então a galera tá começando a investir cada vez mais nesse tipo de coisa. Muito bike park em construção, né? O Paulo aí, que é de BH, sabe que em volta de BH inteiro tá cheio de bike park. Aqui pro lado de São Paulo tá começando a aparecer cada vez mais. Mas existem dois pontos nisso, né? Por mais que seja uma visão mais comercial, da galera querer ganhar dinheiro em cima disso, né? Também existe a evolução. Então, as pessoas que elas vão ter lugares para poder andar, né? Então, elas vão conseguir evoluir. São lugares projetados para pessoas iniciantes, então vai existir essa evolução. Então, muitas pessoas que só andariam num estradão, por exemplo, vão ter um lugar para poder evoluir técnica. Então, isso é um ponto muito bom. E eu acredito que futuramente esses bike parks também vão começar a focar mais nas pessoas que têm mais técnica, que já são mais evoluídas, por conta de ver o que aconteceu lá fora mesmo. Você vê, tipo, a maioria dos bike parks começaram com trilhas mais fáceis, né, de nível mais básico, e aí depois foram colocando pistas para profissionais. Então, eu acredito que esse seja o futuro, assim, de um começo mais comercial, de ter um lugar para pessoas poderem andar, de iniciantes mesmo, e aí, a partir disso, começar a evoluir e ter pistas mais complexas. Eu acredito e rezo muito para que isso aconteça. É interessante. Interessante o que ele falou mesmo. Que antes a gente não tinha nem a possibilidade de querer evoluir, justamente por isso. Porque se a gente quisesse, chega num ponto que você construir um obstáculo maior do que já tem, são horas, dias, semanas para você construir um obstáculo, porque ele já era grande, então tem que ser maior ainda. A curva já era grande, tem que ser maior ainda. Sim. Por isso que é legal essa questão comercial, né? Que aí o cara vai e pega uma máquina lá que levanta tonelada de terra e faz a curva, que a gente sempre quis fazer, entendeu? Exato. Oh, agora, só uma dúvida aqui. Ô, Diego, você que criou aquele kamikaze lá da pista lá onde vai ser o Mundial? Eu dei ideia, cara. Eu acho que ia dar ideia, sim, cara. Você tá maluco? Eu cheguei ali que eu falei, não, eu vou no... Como é que chama a outra linha lá? É cão fugido? Como é que é? Então, não lembro. Não, para quem não sabe, lá na pista onde vai ser o Mundial,
tem a linha principal que chama Kamikaze, é praticamente 2 drops, eu tenho 1,80 m. Eu acho que é maior que 1,80 m, não é? São drops Burro técnicos. fugido. Isso, Isso. São 2 drops que Burro você vê de fugido. baixa velocidade, você tem que encaixar, né? Uma vez eu Exato. tentei pular do primeiro pro terceiro lá, cara. E deu certo? Deu, mas eu não faço de novo não, irmão. Cruz credo. Não faço não. Eu sei que eu cheguei lá que eu falei, nem a pau, você tá maluco, velho? Não tem nem uma brechinha aqui, mas assim, a gente vê que são obstáculos bem complexos de serem passados, mas que do lado tem a linha alternativa que também, e que essa linha alternativa é bem legal também, sabe? Então eu fiquei imaginando quem foi o cara que criou aquilo ali. Nossa, o cara tava inspirado, viu? O Henrique e o Rui que foram os caras que realmente fizeram, né, cara? Mas só que como aquela pista já tem, digamos que uma certa idadezinha assim, a gente sempre deu opiniões, né, cara? Inclusive aquela parte lá daquela pedra que a gente passa por cima, tem um duplo. Foi feito especialmente para a Copa Internacional 2019, né? Eu participei daquela construção. Acho que é ali sim, eu tortinho, tive né? realmente De lado. De ladinho. De ladinho, isso mesmo. A gente criou a linha. Eu e o Henrique junto, a gente teve a visão. Ele perguntou se era possível, já sabia construir a rampa, né? Com a transição e a recepção de uma forma, digamos assim, angularmente falando, que fosse um voo, mas que fosse seguro. A gente já tinha uma máquina ali de disposição, fizemos, né? Agora, sim, outra dúvida. Você constrói, ele testa, ou você que constrói, ou você mesmo testa? Quem que é a cobaia depois de pronto esses obstáculos aí? Geralmente quem constrói testa, né? Saquei, boa. Porque quando você vai construir, cara, é uma pré-visualização do negócio. Então eu vi um lugar ali, eu falei, opa, tem aquela pedra. Peraí, dá para recepcionar lá embaixo. Eu tenho madeira aqui, eu tenho isso. Você já imaginou o obstáculo pronto na cabeça, né? Óbvio. Imaginar uma coisa e fazer outra. Muitas das vezes a gente tem que adaptar, mas se eu imaginei o obstáculo, eu imagino que seja possível fazer. Pular, né? Transpor. E aí a gente tem que ir lá e encarar, entendeu? Não. Cara, a galera fica lá, porra, cara. O cara começou a fazer. Então ele vai pular. A gente fez um training camp lá, eu acho que foi em julho. Cara, a pista tá sensacional, cara. A gente andou lá. O Kamikaze eu não tive coragem de pular. Não, vou no burro fugido lá, que é mais de boa. Mas, assim, é uma pista muito gostosa. Toda hora você tá pulando e tem pulo menor, pulo maior. A bike dá uma sensação que ela flui legal. Nossa, foi um trabalho, assim, sensacional de vocês lá na construção. E a corrida lá vai estar legal demais de ver. Eu tive bem pouca participação ali, sabe? Foram mais opiniões, realmente. Só naquela parte que eu te falei do de ladinho que realmente a gente meteu a mão. E naquela parte também da reta oposta, onde que a gente pula para cima de uma laje, assim, e faz aquela sequência de drops também. Eu que botei para eles fazer aquele step-upzinho ali. Realmente é uma pista muito bacana, né? E também mexemos um pouco no Rock Garden, enfim. Eu não sei o Kinobi, mas essa questão de teste aí, cara, quando você faz o negócio e alguém vai lá e testa, tipo assim, não deu pra você testar e o cara foi lá e testou, velho, eu fico muito puto, velho. É uma sensação que você fala, puta, velho, o cara, mano, passou por cima de mim. É certo ciúme, assim, mas aí que tá. Eu vou te dar uma dica, Júlio. Não termina o obstáculo sem a não, isso aí já tá ligado. Então, mesmo que quando a gente vai só pra construir, a gente não leva bicicleta, porque se não leva equipamento, a bike basicamente. Não dá, ou é um ou outro. Tem que levar rampa, tem que levar água, né? Geralmente a gente passa o dia no mato. Os mais viciados, assim. Então, já entendi a coisa, Júlio. Você vai, deixa o obstáculo 90% pronto. Sim. Entendeu? Ou então só você dá já uma vai com a remate na hora bike. que for testar. E aí, pô. Se der pra ir com a bike, perfeito. Que aí você já finaliza, já testa, pelo menos uma vez,
aí você já fica com a consciência limpa ali e fala, não, mano, agora se os caras passar, tá de boa. Aí pra pular. Nossa, o Silvio é só na hora época... que ninguém pulou ainda, né? Eu lembro da minha época de Viçosa que eu ficava fazendo as pistas, as rampas, tudo lá. Eu fazia e depois eu chamava o Daniel Carneiro. Falei, Daniel, pula aí, não, tá pronto, pode ir. Dele, como é que pula? Falei, não, você vai assim. Que eu falei, nossa, tomara que ele passe. E depois que ele passava, dava certo. Ficou bom, dá pra pular. Aí eu pulava. Tem esses casos também, né, cara? Às vezes o cara é mais experiente, né? Tudo bem. Não, e tem esse ponto, pula né? lá, velho. Tem o ponto de, tipo assim, a pessoa que gosta de testar. Tipo, eu sou um cara que curto testar. Tem muitas vezes que, tipo, tem uma galera mexendo numa rampa ou em alguma coisa assim. E aí a galera pergunta, não, quem vai lá testar? Mano, eu sou o primeiro a levantar a mão e falar, não, eu vou lá testar. Porque, tipo, eu curto isso, sabe? Esse primeiro contato. Muito diferente. É uma situação incrível, cara. Tipo, ninguém nunca fez isso nesse lugar. Sim. E eu também nunca fiz. Então, são dois upgrades de adrenalina, né, cara? E o Júlio também veio de uma modalidade radical, então é uma droga natural, né, cara? Você sente aquilo ali subir aqui na veia, você fala, agora, tem que dar certo, e tu vai e manda. É doido, cara. Sensacional. Cara, muito da hora essa parte aí que vocês trouxeram um pouco isso de construir, de testar e tudo mais. E a Ana trouxe um ponto, logo no começo dessa conversa, na verdade foi a segunda vez que ela trouxe, de que a gente fala muito aqui, que as pistas estão ficando mais técnicas, e acho que principalmente a gente que está mais próximo, olhando mais para o cross-country, né? A gente vê essa evolução aí, talvez nos últimos, sei lá, vem evoluindo, né? De décadas para cá, vem de pouco em pouco. E eu tenho uma perspectiva que eu não sei se ela é tão verdade no enduro e no downhill, mas até no cross-country. Se vocês falarem, não, pô, isso aí eu acho que você está viajando, não é? Fiquem à vontade. Mas quando a gente pensa, tem um ponto aqui que a gente marcou para discutir, eu vou tentar trazer ele bem leve, realmente para a gente encaminhar para fechar, que é o que é uma pista boa e uma pista ruim. E quando a gente pensa no obstáculo, a galera fica na cabeça com essa coisa, os obstáculos são cada vez mais técnicos, cada vez mais difíceis, mas eu vejo que uma pista boa, ela é óbvio que uma pista de Copa do Mundo, uma pista de mesmo de campeonatos de alto nível no Brasil, internacionais, tem obstáculos são difíceis de passar, você precisa saber pilotar muito bem a bicicleta, principalmente para passar eles rápidos, mas eu vejo que os obstáculos bons são os obstáculos difíceis, bonitos para o público, porque querendo ou não, um dos objetivos do esporte é que a galera goste de ver, que tem um show bonito, mas que não sejam perigosos. E esse ponto entre ser difícil, mas não ser perigoso, porque também é um super acidente, não é algo positivo para o esporte. Como é que vocês veem isso? Isso é verdade também nas outras modalidades? Como é que vocês enxergam essa questão do ser difícil, ser perigoso, o que é bom, o que é ruim? Cara, acho que nesse ponto de bom e ruim é sempre o bem pensado. Tipo, o que é bem planejado, o que é fluido, o negócio que você passa com a bike e, tipo, se sente bem passando, é o bom. Agora, com relação a ser bonito ou não, aí acho que junta um pouco disso, né? Se o negócio é bem planejado, o cara já vai fazer um negócio que seja bonito. Mas para ser perigoso ou não, acho que depende muito da pilotagem. E aí vem esse ponto que a gente estava falando antes, né? Que é do teste. Então você vai fazer o negócio, tipo, faz um negócio bonito já para o público, né? Mas existe o teste antes. Então você vai passar, vai ver se está perigoso ou não. Você sempre vai construir uma coisa que você já consegue ter uma noção se você vai conseguir ou não fazer aquele tipo de obstáculo, né? Tipo, ultrapassar ele. Então, eu acho que vem um pouco disso, de teste e de ser bem pensado. Muito bom, muito bem colocado, Júlio. Também tem a ver com o nível que o cara que vai construir tá. Porque não adianta, é igual o Júlio falou, não adianta o cara construir uma coisa que ele não tem noção de como vai pular, né? Então, vamos supor que eu vá construir um obstáculo que tenha um vão de 10 metros para você poder pular.
com experiência, com uma boa construção, esse obstáculo pode ser muito mais seguro do que um pulo de 2 metros. Sim. Não estou exagerando, tá, galera? Porque eu já pulei rampas muito grandes que eu olhei e falei, caramba, é muito longe. Só que você vem de uma curva perfeita, entra em uma velocidade perfeita, a transição é muito segura e a recepção é enorme. Então, a coisa faz por você. A geometria do negócio, a engenharia do negócio é tão perfeita que você voa um salto de 10 metros sem perceber. Por outro lado, ele mal construído, pode ser um kickerzinho que você vai voar daqui e ali. Mas às vezes você entra em off-camber, às vezes você entra com raiz de um lugar travado, tem que puxar a bicicleta, tem uma pedra do lado, e você torna aquele obstáculo mais fácil, muito mais difícil. É questão de teste. E também tem outra pegada que é uma pegada que as modalidades mais radicais, como o downhill e enduro, elas nem sempre, na verdade, elas quase nunca têm a pista inteira construída. Geralmente são pistas mais naturais, pistas mais desafiadoras, onde você tem escolhas de linhas que um atleta mais experiente vai conseguir fazer uma emenda de uma pedra para outra, mas que se ele errar, já era, entendeu? É tipo vela preta mesmo e também tem isso. Também tem a parte do cara ser um pouco, né, nas vertentes mais radicais, né, galera, que eu tô querendo dizer. Só que agora tem mesmo no cross country, você vai poder ver aí que você pega atletas mais experientes com a melhor pilotagem, o cara faz uma emenda, faz uma linha, passa numa certa velocidade de um certo jeito que se alguém for tentar fazer que não tem essa técnica, vai ser super perigoso, por mais que a pista seja bem projetada. Então, o perigo é relativo, com como vai ser construído, quem está pilotando e qual a modalidade que o cara está fazendo, né? Até porque, igual eu falei, a pista pode mudar. No downhill e enduro, no caso, são trilhos muito naturais, que realmente você vai passar em raiz cruzada com lama, você vai passar em ponta de pedra, você vai ter que andar a 60 por hora num lugar que é cheio de pedra, se errar, já foi. E o enduro, acho que ainda foi um pouco mais longe do que o downhill, né? Tipo, tem muitos trechos na pista de downhill que são bem técnicos e bem naturais, mas são pistas normalmente mais curtas. E o enduro, como são pistas mais longas, tem mais partes naturais, mais partes técnicas e lugares que você para e você fala, nossa, tipo, eu fiz o circuito mundial e eu falo pra galera direto, assim, que na etapa da França teve um lugar que eu parei, eu olhei, era completamente de ponta cabeça, tipo assim, muito inclinado, era num vão de pedra, com raiz e pedra, e no final ainda tinha uma curva, tipo, com uma árvore de frente. Eu parei, eu olhei e eu falei, tipo assim, meu, como que passa aqui? Como que os caras estão descendo? E aí, tipo, eu vi o Sun Hill caindo lá. E é tipo o cara que você fala, meu, nunca vi o cara caindo na vida. Então é uns lugares que são bem roots mesmo. No campeonato mundial foram vários lugares que eu passei que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E às vezes nem são tão bem projetados assim. Tem também a questão de que no enduro você às vezes passa só uma vez num lugar e a segunda vez já é a corrida. Sim, também. São trilhos de 2, 3, 4 quilômetros. Você não tem como decorar. É pura intuição, puro feeling de pilotagem, né? E tem lugares que tem a questão chamada blind. São trilhos blind. Os caras abrem a trilha, não revelam onde vai passar. E você chega no topo da montanha, o cara fala já. 3, 2, 1, vai. Você tem que acelerar, dar tudo numa pista que você nunca andou, cara. Esses são os mais insanos. Aí já entra numa questão meio louca, mas é isso aí. O esporte é isso aí. Pois é, muito legal que vocês conseguem ver de todas as perspectivas, né? Por já ter experienciado todas não, né? Mas muitas modalidades do ciclismo. Mas teve uma coisa que o Knob trouxe, que o Lombardi está aqui brigando comigo para eu não deixar os ouvintes perderem essa ideia. Porque ele falou assim que quando a gente entende, né, sobre a construção de uma pista, participa até de uma construção de uma pista, você consegue
ver o obstáculo de outra forma, entender a conexão com a natureza e fluir na pista, né? Até entrando nesse assunto que você estava trazendo agora, de ir na intuição, né? De seguir o flow. Isso é muito importante, assim, e tem um livro muito legal que fala sobre a beleza da ação indireta. Então, às vezes, a gente fica muito diretamente ali, quebrando a cabeça na pista, entrando na pista, tentando entender a técnica, mas você olha de fora, você olha de outro ângulo, você consegue fazer, às vezes, com que as coisas fluam mesmo. Então, galera, não perca essa dica. E é isso, eu vou passar para o Danilo Caruso para fechar esse episódio. Bom demais. Bom, galera, desde já quero agradecer a participação dos dois. Eu acho que pô, a gente tocou em pontos muito interessantes. Nem cabe aqui eu tentar resumir. Acho que pô, a gente falou de tanta coisa e deu para trazer um pouco o gostinho, a importância do trail building para a galera, aumentar o interesse deles, talvez, para cada vez mais isso ser presente aí no nosso país. Eu queria abrir para vocês dois fazerem jabá, falar das suas redes sociais, o que vocês estão fazendo. Enfim, fiquem à vontade. Bom, só para finalizar essa parte do Trail Builder aí e tudo mais, eu tenho um vídeo no YouTube que eu conto um pouco dessa minha história e passo a visão de artista, né? Você tem que ser um artista para fazer a trilha. É bem da hora, foi bem produzido. Se vocês quiserem passar lá depois para dar uma olhada, bem interessante. E tenho feito bastante coisa desse tipo, tanto no YouTube, Instagram e tudo mais. Meu YouTube é Júlio Gianni, mesmo meu nome. Meu Instagram também, Júlio Gianni, TikTok, estou em todas as redes sociais aí. Meu trabalho agora, né? Então, passem lá, deem uma olhada. Tem um pouco da zoeira também, um pouco do que eu faço de rolê, manobras. E estou sempre mostrando aí o meu dia a dia de treinos e competições. E é isso. Bora para cima, fazer novas trilhas e evoluir no mountain bike, não só pessoalmente, como a cultura toda. Muito obrigado pelo convite aí, por ceder o espaço, trocar essa ideia e principalmente por difundir toda a cultura aí de abrir novas trilhas. Também agradecer aí aos patrocinadores, né, que tornam tudo isso possível. E é isso, valeu demais. Eu não tenho todas as redes sociais, né? Eu tenho só meu Instagram, basicamente, que eu divulgo meu trabalho por lá, né? Além do trail building, sempre teve na minha carreira. Hoje eu sou atleta de 3 modalidades diferentes. A minha diversão hoje em dia está em realmente mesclar enduro de bike elétrica, cross country de bike elétrica, já corri também algumas provinhas de outras modalidades. Minha brincadeira tá aí, entendeu? Explorar e talvez passar um pouquinho dessa mensagem também de que bike é bike, independente do que a gente vai pedalar, se é competitivo ou não. Essa é a minha principal visão, assim, de um propósito de carreira mesmo, né? O que eu tenho vontade de fazer, né? Além de galgar os títulos e de mostrar o trabalho pessoal do Knob, acho que fazer com que as pessoas entendam essa parte mais profunda mesmo. Bom, minha rede social é KnobDH, KNOB, DH de Downhill. Também, se botar Diego Neumann lá também, vocês vão achar. Queria agradecer vocês, primeiramente, pelo canal. Dar um salve no Júlio aí também. E agradecer a todos os meus patrocinadores que estão acreditando nesse sonho e que estão permitindo que eu possa, né, ter voz e estar aí nas competições e nos eventos para poder difundir essa brincadeira toda aí. E é isso, vamos pedalar. E agradecer quem está cavando também, né? Ajudando a gente, né? Agradecer a nós mesmos. A nós mesmos e a todos que vieram antes de nós, né? A gente não vai falar Sim, nomes com aqui, certeza. mas tem muita gente aí que tá, às vezes nem tem rede social, que tá metendo a mão, né? E que tá fazendo por amor ao troço mesmo. Então essa galera aí tem meu máximo respeito e são esses que eu vou lembrar para sempre.
É isso aí, galera. Quando andava de BMX, a galera falava que quem não cava não anda, né? Então, No Dig No Ride. Nada mudou. Sensacional. Fica essa mensagem aí pra galera. Bora fazer mais pistas, evoluir nesse cenário da bike. Galera, recados finais. Se inscreve no canal do YouTube, segue no Spotify e fica ligado no Instagram que lá sai todas as novidades. Episódios novos toda segunda-feira. Na quarta-feira sai o episódio no YouTube com vídeo. Às vezes sai antes, mas na quarta, com certeza, tem o episódio no YouTube com vídeo. Todas as segundas no Spotify. Valeu e vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.